2 Timóteo 4,7 diz assim a palavra: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei. Quatro, é isso? O combate, e especificamente hoje vamos falar sobre o bom combate. Parece ser muitas vezes contraditório o termo bom combate, porque combate, via de regra, tem a ver com luta, com batalha, e batalha geralmente envolve sangue, envolve morte, envolve perda, envolve dificuldade, envolve problemas, envolve uma série de coisas que são negativas. Mas por que nós falamos então bom combate? É o que nós vamos ver nessa noite, em nome de Jesus. É interessante observar que, em princípio, esse versículo que nós lemos se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa epístola foi a última epístola escrita por Paulo. Tá? Na ocasião da escrita, ele se encontrava preso numa masmorra, depois de enfrentar tudo o que ele enfrentou para pregar, para anunciar o evangelho, para disseminar a palavra do Senhor. Ele estava, por fim, preso numa masmorra. Tá? E no fim da vida, podemos afirmar, é claro, que essas palavras são algumas das últimas palavras proferidas pelo apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E mais do que ninguém, Paulo podia afirmar que se tratava de um combate. Amém? Paulo relaciona uma série de dificuldades que ele enfrentou no seu ministério. E ele cita o seguinte: recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, perigos de rios, em perigos de salteadores, perigos entre os patrícios, perigos entre os gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar, perigo entre falsos irmãos, fadigas, vigílias, fome, sede, jejuns, frio e nudez. São algumas das dificuldades, são algumas das batalhas que a vida cristã ia ser moleza. Esse alguém mentiu para você, porque o próprio Senhor Jesus nos afirmou que no mundo nós teríamos aflições, e de fato nós temos muitas aflições nesse mundo. O próprio Senhor Jesus, acerca de si mesmo, falou: as aves têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tá? No mundo tereis aflições, diz a palavra do Senhor. Mas é claro que ele também complementou dizendo: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E esse mesmo Senhor que diz que no mundo teríamos aflições, nos afirmou e nos informou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é isso que nos conforta. É isso que nos consola em meio à batalha. Saber que nós temos alguém que olha por nós, sabemos que nós temos alguém que batalha, que peleja ao nosso lado, que nos dá força, que nos dá sua graça, para que nós possamos suportar e enfrentar todas as adversidades. Mas aí nós vamos então observar alguns tópicos do livro do J.C. Ryle. Costumamos afirmar que a vida cristã Então parece muitas vezes um paradoxo nós falarmos o bom combate.
Por que então se trata de um bom combate? Porque esse combate, vamos ver alguns tópicos relacionados aqui pelo autor. Primeiro, porque o combate cristão se processa sob as ordens do melhor dos generais. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já se decepcionou com um líder, com um chefe, com um patrão, com um superior, com alguém que estivesse em uma posição acima da sua, com alguém que estivesse, de certa maneira, aí, na condição de te dar ordens. Óbvio, todos nós nos decepcionamos com homens em algum momento da nossa vida. Mas esse combate, nós não temos um homem, simplesmente um homem nos comandando. Nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo, o general, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o capitão da nossa salvação. E ele jamais faz movimentos desnecessários, ele jamais comete equívocos. Ele não esquece nenhum dos seus. Talvez numa batalha, numa guerra mundana, numa guerra por território, numa guerra por petróleo, talvez muitas vezes nós enfrentemos ou nós observemos as pessoas sofrendo perdas, mortes, derrotas. Não é assim? E muitas vezes um soldado ferido é deixado para trás. Muitas vezes o soldado ferido é esquecido no campo de batalha. Muitas vezes o soldado ferido permanece ali, onde ele caiu, onde ele morreu, e não tem sequer o direito de ter uma sepultura para si. Por quê? Porque o exército passou, batalhou, guerreou, pelejou, sofreu perdas, sofreu baixas, e ficou ali o soldado muitas vezes no campo de batalha, caído, morto, ao léu. Contudo, nessa batalha, que é a vida cristã, soldado nenhum vai ficar para trás. Por quê? Porque o Senhor Jesus olha por cada um deles. Porque o Senhor está com os olhos atentos para cada um deles. E nenhum, mesmo o mais fraco dos soldados, não vai ficar caído, não vai ficar batido, não vai ser, de alguma forma, esquecido no campo de batalha. Porque o próprio Senhor nos conduz, sara nossas feridas, nos cura, nos livra do mal. Amém? Segundo tópico, o bom combate, o combate cristão é bom porque é realizado com a melhor das ajudas. Costumamos afirmar que sozinhos nós não conseguimos enfrentar essa caminhada diária. Precisamos de um ajudador. Com nossas próprias forças, que são fracas, não conseguimos caminhar. Precisamos do Senhor Todo-Poderoso, nos amparando, nos conduzindo. Precisamos do Espírito Santo de Deus em nosso interior, nos direcionando. Precisamos do Senhor Jesus a todo instante conosco, nos mostrando o caminho, nos apontando a direção, nos lembrando das suas promessas, nos lembrando da sua palavra. Nem com coisa alguma preciosa aos olhos do mundo que nós fomos resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo como um cordeiro imaculado. O Filho de Deus deu a vida por nós. Terceiro, o combate cristão é um bom combate porque é realizado com base nas melhores promessas. Observemos tantas assertivas, tantas promessas que o Senhor tem feito para cada um de nós na sua palavra. Por exemplo, quando passares pelas águas, eu serei contigo.
Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Mais uma promessa: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Mais uma promessa: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Observou? O que vai a Cristo, de maneira nenhuma ele lança fora, de maneira nenhuma ele rejeita. Ele diz também na sua palavra: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Por vezes nós somos desamparados, abandonados, esquecidos, relegados ao segundo plano, porém, tenha certeza, o Senhor nunca vai te abandonar. A palavra diz também que nada pode nos separar do amor de Deus. Porque, como nós sabemos, o amor que Deus tem por nós é incondicional. O que isso quer dizer? Ele não impõe condições para nos amar. O homem, o ser humano é falho, por quê? Porque ele muitas vezes impõe condições. Só gosta de alguém, só gosta de determinado condicional. Ele não impõe condições para te amar. Talvez eu e você tenhamos dado todos os motivos do mundo para o Senhor não nos amar, mas ainda assim Ele nos ama. Ele ainda assim nos ama. Mesmo sendo nós falhos, mesmo sendo nós imperfeitos, mesmo sendo nós tão fracos. Terceiro, o combate cristão é um bom combate porque é efetuado com os melhores propósitos e resultados. Nós falamos aqui das baixas. Nós falamos aqui das baixas que acontecem. E é óbvio que os exércitos, as tropas, têm lá suas baixas durante a batalha. Porém, nessa batalha na qual nós estamos envolvidos, o rol de soldados que inicia é exatamente o mesmo rol de soldados que finda a batalha. Por quê? Porque, como nós dissemos, o Senhor jamais nos desampara. O Senhor jamais nos desampara, jamais nos abandona, jamais se esquece de nós. Amém? Aí entra a doutrina da eleição, que é assunto para um outro dia, tá? Mas nós havemos de falar a respeito disso também. O combate cristão é bom porque faz bem à alma daquele que dele participa. Faz bem esse combate, estar na presença do Senhor, estar pelejando com Jesus, sabendo que o Senhor está ao nosso lado, faz bem à nossa alma, faz bem ao nosso coração, faz bem à nossa vida. Nós podemos falar à maneira de Paulo: eu sei em quem tenho crido, eu sei que eu tenho um Senhor. Longe da presença do Senhor e agindo em desconformidade com a presença do Pai. Temos muitas vezes que nos lamentar pelo período que nós ficamos longe da presença do Senhor, só por isso. Mas a partir do momento que nós estamos na presença do Santo Deus, não temos mais o que reclamarmos, porque essa presença faz bem a nós, faz bem a nossa alma, faz bem a nossa vida. Elianai falou que está travando. Está travando muito, irmãos? Está travando muito a transmissão? Está dando para acompanhar? Alguém dá um salve aí, por favor.
Informe-nos se a transmissão está a contento, por favor. Sim, o que, Vera? Tá travando? Ah, sim. Que pena. Mas tá dando para acompanhar? Se ficar alguma pendência, alguma dúvida, aí vocês me informam no final que eu repito, tá bom? Ok? Um combate porque faz bem ao mundo. Temos falado, repisado que por onde passa um exército, por onde passa uma tropa ou tropas em batalha, grande é a desgraça, é a miséria que se assola, que assola aquela região. O que acontece quando passa ali numa cidade ou quando há uma guerra? Peguemos como exemplo ali o Oriente Médio. O que acontece lá? O cenário que nós vemos qual que é? Destruição, morte, perda, choro, dor. Não é? Contudo, o exército de Cristo, por onde passa, ele faz bem àquela localidade. Por exemplo, nós sabemos que a igreja do Senhor é talvez o segmento da sociedade que mais recupera vidas. Eu já fiz parte de igrejas de periferia e eu sou testemunha ocular do fato de que a igreja auxilia na recuperação de vidas. Pessoas que anteriormente a sociedade não dava um tostão por elas, você vê aquelas pessoas reabilitadas, você vê aquelas pessoas novamente inseridas na sociedade, trabalhando. Por quê? Por conta da influência da igreja que anuncia o evangelho e o evangelho muda as pessoas. A igreja não muda ninguém. Quem muda é Jesus Cristo, o evangelho que é anunciado pela igreja, tá? A igreja em si não muda ninguém. Pode mudar exteriormente, tá? Mas o interior da pessoa, a libertação dos vícios, a libertação de opressões, somente Jesus Cristo é quem concede, é quem dá à pessoa por sua infinita bondade, por sua infinita misericórdia, por sua infinita graça. O bom combate cristão é bom porque terminará em gloriosa recompensa para todos quantos deles participam. Quando nós temos nossas batalhas diárias aí na nossa vida secular, na nossa vida terrena, talvez quando você se destaque na sua profissão, quando você se destaca no meio onde você vive, dentre os seus pares, ali no seu trabalho, talvez você ganhe recompensas, talvez você ganhe de repente uma medalha, um diploma, uma bonificação. São recompensas que nós ganhamos por conta de nossa luta diária, nossa luta terrena. Só que todas essas recompensas vão perecer. Todas essas recompensas não subsistirão ao tempo. Por exemplo, quando nós morremos, e todos nós havemos de morrer, é fato, é líquido e certo, salvo aqueles que estiverem vivos por ocasião da vinda de Jesus, a exceção. Mas, exceto isso, exceto essa situação, todos morreremos. Nem todos dormiremos, como diz Paulo, né? Mas a maioria de nós sim. E quando nós dormirmos, formos nos encontrar com o Senhor, todas as recompensas, diploma, medalha, bonificação, bens, tudo vai ficar aqui na terra. Costuma-se dizer que paletó de defunto não tem bolso, né? Porque nós não levamos nada dessa vida. Contudo, a nossa batalha espiritual,
que acontece a partir do momento em que nós nos alistamos no exército de Cristo, ela nos dá um galardão eterno. Ela nos dá a bênção de obtermos a vida eterna. Nos dá a bênção, nos concede a bênção de irmos morar com o Senhor, de estarmos com o Senhor. Como diz o apóstolo, nós receberemos uma coroa de glória, imarcessível coroa de glória, uma coroa que não perece, uma coroa que não se desfaz com o tempo, uma coroa que em hipótese alguma você vai perdê-la, porque ela está atrelada à vida eterna. Amém? Uma recompensa deste mundo. Talvez você esteja forçando cada nervo do seu corpo para obter dinheiro, ou posição, ou poder, ou prazer. Se esse é o seu caso, então tome cuidado. Sua semeadura resultará em uma colheita de amargo desapontamento. A palavra de Deus nos diz que se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós esperarmos em Cristo somente no âmbito terreno, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É óbvio que no nosso dia a dia nós temos que batalhar por algumas coisas, nós temos que ir à luta diariamente, não podemos parar, tá? Não podemos desfalecer, não podemos esmorecer diante das dificuldades, das lutas, das pelejas, das batalhas diárias que nós sabemos que são muitas. Mas devemos ter o cuidado de não empregar todas as nossas forças para obter somente coisas terrenas. Não lutar somente pelas coisas que perecem, mas batalhar também e principalmente, por que não dizer, pelas coisas eternas. Se estáis mortos com Cristo, diz a palavra, pensai nas coisas que são de cima. Claro que não descuidando de nossa vida terrena, não descuidando de sermos bons cidadãos, bons empregados, bons servos, mas obviamente com o pensamento fixo acima de tudo nas coisas que são de cima. Fazendo tudo, como diz a palavra, fazendo tudo como se nós estivéssemos fazendo para Cristo, porque em última instância, de fato, tudo que nós fazemos é para Cristo, tudo que nós fazemos é para Deus. Amém? Segundo, um conselho. Talvez você seja um soldado de Cristo já experimentado, talvez seja um soldado de Cristo já calejado, como nós dizemos, alguém que já enfrentou as mais diversas batalhas, mais diversas lutas, e talvez se considere alguém que já tem um nível de maturidade que pode se descuidar. Te digo que nenhum de nós pode se descuidar nessa caminhada. Nenhum de nós é experiente verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito e o capacete da salvação. Cada uma das peças são necessárias e todas juntas são extremamente necessárias e complementares. A armadura é um todo. Numa batalha não adianta nós protegermos a cabeça e deixarmos o peito, por exemplo, aberto. E vice-versa, não adianta usarmos um colete, uma armadura e esquecermos do elmo, do capacete. Devemos estar em todo instante com a armadura cristã, que Paulo fala em Efésios 6. Oração, palavra de Deus,
vigilância, são as peças da nossa armadura. No céu não compareceremos revestidos de armadura, mas em trajes gloriosos. Aqui, no entanto, a nossa armadura precisa ser usada noite e dia. Teremos de caminhar, trabalhar e dormir revestidos da nossa armadura, ou não seremos verdadeiros soldados de Cristo. Nunca nos esqueçamos de estar todo o tempo com a nossa armadura cristã. Louvado seja Deus. Por fim, irmãos, vamos nos lembrar que o nosso tempo é curto. Efésios, Paulo fala aos Efésios e a nós que devemos remir o tempo porque os dias são maus. Devemos aproveitar as oportunidades porque os dias são maus. O tempo é curto e a volta do Senhor se aproxima. Mas algumas poucas batalhas e a última trombeta soará e o príncipe da paz irá reinar. Amém? O príncipe da paz, o rei dos reis, o senhor dos senhores virá reinar. E nós havemos de reinar com ele, se não desfalecermos, como diz a palavra. É interessante, irmãos, que pessoas, por conta da situação em que o mundo se encontra, muitas pessoas têm perguntado, me questionado se nós estamos vivendo os últimos dias. Sim, nós estamos vivendo os últimos dias. Desde nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, guerras, pestilências, terremotos, epidemias, sinais dos últimos tempos. Estejamos então, irmãos, firmes na presença do Senhor, combatendo o nosso bom combate diário, sabendo que o nosso general é Cristo, o nosso Senhor e Salvador é conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos abrir aqui então para a pergunta, mas primeiro vamos agradecer a Deus mais uma vez. Pai, nós te louvamos por este momento precioso em que estivemos aqui, Deus, falando das coisas atinentes ao teu reino, Pai. Ajuda-nos, Pai, dá-nos graça, dá-nos força para que possamos perseverar na tua presença, Pai, nessa caminhada. Sabemos, Deus, que temos vivido dias difíceis, dias trabalhosos. Porém, Senhor, sabemos também que Tu és conosco, sabemos também que Tuas mãos santas estão sempre a nos amparar, Pai. Continua conosco, porque sozinhos não conseguimos, Deus. Continua conosco, porque sozinhos não subsistiremos, Deus. Dá nossa força, dá a Tua força, dá a nós a Tua paz, dá a nós, Senhor, a Tua misericórdia, para que possamos estar realmente, Deus, dia após dia, sendo servos teus, Pai, caminhando na tua presença santa, caminhando de acordo com a tua santa e soberana vontade, Deus. Em nome de Jesus, amém. Perguntas, irmãos? Perguntas, dúvidas? Alguma coisa aí que, por conta das inconsistências aí da internet, não ficou claro? Vocês querem perguntar alguma coisa? Perguntas, dúvidas? A Elianai mandou aí a solicitação para participar e eu fiquei com medo de clicar aí e travar de vez. A irmã Regina também. Vocês me perdoem em nome de Jesus, porque a internet aqui não, como vocês sabem, não está contribuindo. Tá bom? Dúvida, irmãos? Perguntas?
tá, irmãos? Todo o tempo aí, qualquer momento, vocês sabem que eu tô assistindo.